nós estávamos ali para discutir algo que é técnico, mas a discussão lá não necessariamente ela é pautada na técnica. Ela é uma discussão muito mais de narrativas, é uma discussão muito mais de venda. O Felipe esteve no Senado, né, representando a classe contábil. Cara, eu queria começar te perguntando como que foi estar lá, falar sobre a reforma, sobre esse ponto tão polêmico, para os senadores, para os deputados, sobre um assunto que eles não entendem tão bem, mas que eles estão decidindo por nós. Sim. Bruno, foi uma experiência que eu confesso que eu não estava pensando que ela aconteceria. Não foi algo que eu imaginava, nós vamos ter um espaço, eu preciso estar pronto para falar sobre a reforma. Mas eu me recordo muito bem de uma conversa que eu tive com o presidente Aécio do CFC, a gente estava no hall de um hotel, e quando ele me perguntou se eu iria, eu disse, presidente, vou. Eu sou um jogador que treinei a vida toda para essa partida, então eu tô pronto para isso. Mas é um desafio porque você precisa pegar o que é o ambiente, né? Nós estávamos ali para discutir algo que é técnico, mas a discussão lá não necessariamente ela é pautada na técnica. Ela é uma discussão muito mais de narrativas, é uma discussão muito mais de venda, né? Porque imagine, a Receita Federal ela fez um belíssimo trabalho técnico a partir do grupo para desenvolver os textos que foram para aprovação. Mas ela não discutiu tecnicamente detalhes do texto. Ela chegou lá dizendo que a reforma ia ser a melhor coisa do mundo e as mil maravilhas. Então, por que eu tive que perceber rápido o contexto para saber até como se posicionar? Eu me recordo muito bem de uma audiência que eu participei, que vou citar o nome porque foi a audiência, né? Tá bom. O Lucas da Reut, ele levou uma análise dos SPEDs, ele pegou, a gente sentou para almoçar antes, ele me mostrou, Felipe, eu auditei 962 SPEDs, fiz vários cálculos, estou com várias simulações, muitos números, aí ele começou a apresentar. Apresentou tudo, quando ele terminou, um senador olhou e disse assim, tá tudo errado. Ele não disse por quê, nem baseado em quê, qual era a justificativa, ele só disse que estava errado e acabou-se. Então assim, você percebe que não tinha a pauta muito técnica, ele gerou um descrédito no estudo do rapaz, por isso mesmo ficou. Tá tudo errado, não entendi nada, foi basicamente isso, né? Tá tudo errado, porque me disseram que não seria isso mesmo. Então, aquele ambiente era um ambiente muito mais de você vender ideias, né? E qual foi... Tanto que num primeiro momento, na primeira audiência que eu participei, lá em agosto de 23, que foi ainda na discussão da PEC 45, eu levei ali tudo. Eu falei sobre tudo que eu achava que poderia, eu e o grupo do CFC achávamos que poderia ser mudado. Falei sobre o Simples, falei sobre multa de obrigação acessória, falei sobre tratamento diferente para as profissões regulamentadas, falei sobre tudo. Mas nós percebemos, no decorrer das discussões, que não adiantava querer mexer em tudo. Não adiantava nem defender tudo, porque ia ser só mais um discurso que seria descartado. Então a gente precisou ser... Escolher as guerras, foi? Exatamente. Aí nós fomos batalha por batalha. Primeiro, como estávamos ali representando a classe contábil, vamos buscar um tratamento diferenciado para a classe contábil. Conseguimos. Quando foi para o PLP 68, aí já ampliou a discussão, aí a gente já tinha conseguido uma conquista, vamos tentar melhorar para as micro e pequenas empresas, vamos tentar melhorar para o próprio ambiente de negócios, né? Porque sabe que vai surtir efeito no bolso de todo mundo, mas não era uma tarefa fácil. Mas foi uma experiência, assim, fantástica. Eu acho que a classe contábil ganhou muitos pontos com a sociedade, porque muitas das melhorias que aconteceram foram frutos desse trabalho. Não foi só eu fui um dos que fui escolhidos para representar, mas eu fui o que participei de mais audiências. Eu participei de um total de 9 audiências, de 12 que a classe contábil participou, 13, ou seja, eu participei de um número maior, mas foi uma responsabilidade muito grande. Eu me senti preparado para estar ali, né, exatamente por conta da minha atuação, mas confesso que o ambiente em si ele não é muito propício para discussões técnicas, né? Muito técnicas. O que foi que a classe contábil ganhou? Com a reforma que você falou, só conquista. Conquista foi a redução da alíquota padrão do IVA, né? Nós tivemos isso só para deixar bem, que é importante, relevante essa conquista, né? Nós, quando a PEC 45 foi apresentada com texto substitutivo, todo mundo ia pagar a alíquota padrão de IVA. Que até hoje não se sabe qual é. Não se sabe qual é. Aí o que aconteceu? Nós levamos um estudo dizendo que haveria para os prestadores de serviço, em especial para as profissões regulamentadas, um aumento muito significativo da carga tributária. Levamos um estudo fundamentado com números, batemos na porta não vou bater não, mas batemos na porta de cada gabinete dos senadores, dos deputados, para poder apresentar.
E a conquista foi que houve uma redução na alíquota padrão do IVA de 30% para as atividades de profissões intelectuais regulamentadas. Então, contador, advogado, economista, administrador, tem uma redução de 30% no débito, mas ele mantém um crédito integral. Então, Bacana. foi uma conquista. Mas só para você ver como a questão é uma batalha de cada vez. Ganhamos isso na emenda? Beleza, a emenda foi publicada no dia 20 de dezembro de 2023. Quando chegou o texto do PLP em 2024, no texto tinha várias restrições ao benefício. Não era tão amplo. Não, só para você ter ideia, vamos supor, um escritório de contabilidade que ele tem 3 sócios. Aí um desses sócios tem uma formação diferente de contabilidade, um administrador. Não tinha mais direito ao benefício. Por nisto que Aí tinha que ser, os 3 tinham que ter a mesma formação, o mesmo objeto. Aí nós fomos lá no PLP 68, conseguimos fazer todo um movimento para chegar a uma emenda aditiva, retirando isso do texto. Tive que fazer a defesa lá na audiência para poder vir o texto final da lei complementar, retirando essa situação. Então, para você ver, eles dão com a mão, mas quando foi na hora de regulamentar, já tentaram restringir, né, a fruição do benefício, só vai diminuir. O que não faria nenhum sentido. Nenhum sentido, né? Acho que você foi muito como um representante da classe contábil, mas também em prol da sociedade para pagar menos tributos, né? Até porque se você aumenta a carga tributária do contador, do advogado, vai aumentar o preço de tudo. Tem um impacto muito grande, principalmente para que as pequenas empresas que pagam um honorário menor teriam agora que pagar um honorário maior em virtude dessa carga tributária. O professor Pegas, ele faz uma provocação, Bruno, que eu confesso que no começo eu já tive vários confrontos com o professor Pegas até de entendimento, mas ele me fez chegar num momento de reflexão, né? Porque assim, todo mundo comemorou quando teve uma redução na alíquota, todo mundo que foi para algum regime diferenciado ou específico comemorou. Beleza, é compreensível, nós temos que comemorar, estou falando que foi uma vitória. Mas enquanto sociedade, a conta é simples, imagina que eu preciso arrecadar 10. Se todo mundo pagasse, todo mundo pagaria 1. Só que eu estou chegando para alguns de vocês dizendo assim, você só vai pagar meio. Alguém vai pagar essa diferença. E esse alguém também somos nós, né? Também somos nós. Quando a gente for no supermercado, quando a gente for com qualquer outra coisa que a gente for... É porque na nossa cabeça é assim, vai ter a redução de 30% e ninguém vai cobrar. Só que em outro ponto isso vai ter que ser cobrado, né? Vou jogar lá pro imposto seletivo da bebida o que não se pagou na contabilidade, né? E jogar com as outras coisas. Sim, supermercado, um colchão quando você for comprar, um guarda-roupa, tudo você vai pagar mais.